Bom, pessoal, então, dando sequência à discussão do cenário, inegavelmente a gente tem uma piora, né, sendo sentida agora em janeiro por conta do que o Bruno comentou, o próprio Genta, discursos do presidente, uma política econômica sendo implementada muito diferente da que a gente esperava, que o mercado como um todo, só que um cenário externo um pouco mais favorável agora em janeiro. Inegavelmente, o cenário prospectivo ele vem mostrando-se desafiador, e no que tange a questão creditícia das companhias, é, eu acho que a gente não vê nada muito diferente do que a gente já vinha comentando. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente, né, está investindo em crédito, enfim, por conta do que a gente tem que olhar, tem que analisar e o fundamento de crédito da companhia. Eu venho reiterando muito, talvez ao longo dos últimos 12 meses, a questão de adequação de ativo e passivo de grande parte das companhias, a questão da importância do mercado de capitais para que isso, que proporcionou isso para as companhias, e tem feito sempre uma analogia, né, com o que aconteceu não tão distante, ali a partir de 2014, o Bruno Marques comentou que a deterioração fiscal que começou ali em 2013 e que o mercado só foi precificar em 2015, trazendo à luz o que aconteceu de 2014 a 2017 aqui no Brasil e como é que as empresas foram impactadas. A similaridade que a gente tem hoje é de um juro alto, né, aliada a uma inflação que a despeito de ter caído, né, no 12 meses encerrados, ainda mostra um pouco de desconforto, né? A gente aqui na SPA Asset tem um número para 23, próximo a 6%, o Fernando pode me corrigir aí se precisar, 6, 6,10, alguma coisa assim. E para 24, para frente, a gente tem discutido já números de 4%, alguma coisa acima. Claro que isso depende de, né, nossa política fiscal, do próprio arcabouço econômico que está sendo implementado. A grande diferença, né, para os anos que eu comentei é que a gente não tem uma contração do PIB, ainda uma contração do PIB tão forte, né? Então, eu acho que isso é de extrema importância para quando a gente vai olhar a situação creditícia das companhias. É claro que há diferenças entre elas, sobretudo setoriais, e que também é importante a gente não trazer o evento Americanas, né, para essa confusão toda. Eu acho que o cenário está se desdobrando, mais uma vez, de uma forma diferente, né, da que a gente imaginava, mas que a gente não pode pegar Americanas e extrapolar como um evento de crédito, né? Então, já fazendo a ponte aqui para Americanas, né, a gente falou muito ao longo do mês de janeiro, lembrando que esse evento ele veio à tona no dia 11 de janeiro, então foram praticamente 20 dias, né, as peças se comunicando com seus investidores e com o mercado acerca do que aconteceu. E até hoje a gente tem poucas respostas, né? No que tange a atuação, a gente contratou um assessor jurídico muito experiente em recuperações judiciais, o Eduardo Munhoz, e a gente vem trabalhando acerca de estratégias jurídicas, né, dentro dessa confusão que é a recuperação judicial loja americana, atingindo mais de 10 mil fornecedores, um montante significativo de dívida. Mas a grande verdade é que esse evento, né, acabou trazendo um pouco de incerteza para os investidores dessa classe, mas que não deve se confundir com situação creditícia, cenário prospectivo, enfim, eu acho que é muito importante que isso fique muito claro. O que a gente tem aqui de atuação dos demais players de mercado foi uma tempestividade na precificação dos ativos, né? Então, o que a gente percebeu foi que os ativos rapidamente foram provisionados nas carteiras dos fundos, isso evitando qualquer discussão de distribuição de riqueza, enfim, dado que os fundos, né, pagam resgates e recebem aporte todos os dias. Então, foi feita uma provisão grande, até por conta da incerteza quanto à recuperação da companhia. E, efetivamente, a gente está falando de uma fraude, né? A gente está falando da maior fraude já vista aqui no mercado de capitais, uma companhia, e isso naturalmente pegou em cheio toda a indústria de crédito do Brasil. Quando a gente olha os índices de mercado da Ambima, né, o IDA, DI,
por exemplo, as debêntures de loja americana tinham uma concentração importante. E o índice fechou o mês perto de 0,70 negativo, dada a concentração dos papéis ali dentro. Isso mostra um pouco a preponderância do estoque de dívida dessa companhia no mercado, né? Representatividade dentro dos índices de mercado da Ambima e, naturalmente, nas carteiras dos fundos. Aqui na SPA Asset, a gente teve performances aquém do que a gente esperava por conta desse evento, né? Pela característica dos fundos da SPA Asset, alguns fundos tiveram cotas positivas, outros fundos cotas negativas, mas, em linhas gerais, uma posição bem aderente aqui ao risco dos fundos, a característica de investimento, a forma como a gestão é feita. Então, quando a gente para olhar os fundos para o público em geral, com prazos de resgate mais curtos, esses fundos sofreram muito menos do que, por exemplo, o XP Corporate Plus, que é um fundo para investidor qualificado com prazos de D45. Esse fundo tinha uma posição próxima a 2%, somando os bonds lá fora, e teve uma performance de 0,58 negativa no mês. Tá? E aí, quando a gente olha o 12 meses, uma performance ainda acima do CDI, o que a gente vem trazendo para os nossos investidores, que dada a taxa de carregamento das carteiras, mais o índice, né, o prêmio de risco que esses fundos têm carregado, os spreads de crédito das carteiras, a gente tem uma convicção grande que a gente vai entregar retornos acima do CDI no ano, tá certo? No que tange inflow nos mandatos, a gente teve o mês de janeiro com dados positivos, né? Então, a indústria ainda atraindo recursos. Eu acho que ainda um desenvolvimento importante desse caso foi o entendimento de que foi uma fraude no primeiro momento, mas que depois houve, né, a turma assustou porque viu uma volatilidade que não conhecia nos mandatos, e depois acabou, enfim, fazendo algum tipo de readequação em carteiras mais pequena, né, dentro do que eu já vi ocorrer no passado. E aí, já entrando um pouco aqui em fevereiro, o Peixoto comentou bastante aqui da situação de distribuidores e tudo mais. A gente teve um news flow, né, numa distribuidora do Rio, na Light, que trouxe, né, alimentado aí, eu acho, pela questão de Americanas, mas aí eu acho que seguindo o curso normal de qualquer companhia, é um fato que precisa ser enfrentado e pode ser oportunidade para quem vislumbra uma situação vencedora, tá certo? No que tange os fundos de crédito estruturado, a gente segue realocando a carteira, né, reinvestindo o caixa enfim, fazendo essa reciclagem de capital. Já é o 9º mês dos fundos fechados para aportes. No período, né, nesse período, a gente já investiu mais de R$1,5 bilhão, né, nesse período inteiro que a gente vem trabalhando com essa reciclagem. A gente está um pouco mais animado até do que no passado, porque naturalmente uma constrição de crédito ela está se mostrando no sentido que os bancos, né, estão entendendo ainda melhor esse cenário, que tomaram um hit grande com americanos, então estão revendo suas políticas, naturalmente apertando um pouco mais o crédito. E o próprio mercado de capitais, né, também está entendendo agora, a partir de fevereiro, essa questão de inflow, outflow dos fundos e reprecificando as operações, né? Então, acho que isso, o copo meio cheio dessa brincadeira é que as operações vão vir com mais yield, naturalmente isso dá uma paralisada, né, no mercado de crédito, e para fundos com a característica do PCE, a gente vê como uma oportunidade. É um momento de conseguir boas operações aderentes aos mandatos, tanto para 120, quanto para 360, quanto para o high yield. Mas a gente sente que é um momento interessante, né? E aí ter caixa nesse momento é muito bom, porque a gente consegue bons retornos para as operações estruturadas que a gente origina e carrega nos mandatos. Para finalizar, eu acho que vou voltar aqui um pouco para o cenário macro, né? E trazer de novo aqui a luz do passado. É claro que a gente tem discutido agora, o Fernando comentou sobre a Selic ficar nesses patamares por mais tempo, e isso, sem dúvida, é um risco que a gente vem comentando também,
né? Então, sobretudo, né, olhando setorialmente, né, por mais que a gente não tenha uma desaceleração tão grande como a gente viveu lá em 2014 a 2017, a gente espera um crescimento mais modesto, né, do PIB. E é claro, né, a gente tem que fazer uma divisão setorial, entender essa questão do varejo discricionário, né, outros setores que são mais intensivos em capital. Então, sem dúvida, isso traz um pouco mais de cor para a gente revisitar alguns cases, entender custo de capital e seguir aqui fazendo alocações, né, da melhor forma nos nossos mandatos. Do meu lado é isso, pessoal. Fausto, queria aproveitar a tua presença aqui e ter uma pergunta específica aqui no que tange o crédito. Se você tem olhado especificamente algum setor, revisando de uma maneira mais forte, se você tem feito trocas aí, né, principalmente em questão setorial nos fundos de crédito. Boa. A gente já está. Eu vou falar do setor de varejo, né? E eu acho que a Americanas é um case interessante, a despeito da fraude, né, que ela cometeu. É, Quando a gente fez uma alocação no setor de varejo ali no final de 2019, tá? É, e, e, e um dos, né? E como é que a gente embasou esse call, né? A gente tinha um call de Selic mais baixo, então naturalmente, né, um custo de capital, né, menor para essas companhias que operam com margens mais baixas mesmo. E a gente tinha, né, vislumbrava uma retomada do crescimento, né? Lembrando que a gente saiu ali a partir de 17 dessa contração de PIB brutal que a gente teve. Então a gente tinha uma visão construtiva para o setor. E aí a gente foi atropelado pelo Covid. Eu acho que o Covid atropelou um pouco esse call, mas de toda forma, a atuação do governo, né, a Selic caiu ainda mais, os estímulos que foram colocados deram um pouco de vida, né, para esse segmento. Quando a gente saiu, né, do Covid, e aí, né, o Brasil saiu na frente com a alta de juros, a gente começou a entender, né, os impactos na economia como um todo, a gente ficou um pouco mais reticente com o segmento. A gente vislumbrava essa Selic realmente mais alta, então acho que isso aqui é um mérito do nosso time macro, né? Tanto lá atrás, em 2016, quando a gente foi das primeiras assets a falar de taxa Selic de um dígito, aqui a gente também conseguiu vislumbrar que essa Selic subiria rápido e para níveis altos como o de agora. Então a gente começou a reduzir a exposição do segmento, ficando operando um ou outro nome. Loja Americana, um nome, né, que a gente operava há muito tempo, e a emissão que ela trouxe a mercado no meio do ano passado, né, uma emissão grande, de prazo longo, mas com prêmio que nos parecia aderente para o risco da companhia e do setor, né? Então, acabou que a gente já vinha reduzindo exposições no segmento e a gente olhou bastante operação de refinanciamento, de rolagem, de novas dívidas para o segmento e a gente ficou fora. Uma loja americana, acho que pela precificação, característica da companhia, a gente acabou mantendo uma posição. Então, esse é um setor que a gente já está distante e a gente, né, ainda tem olhado com muita cautela e não vamos aumentar. Acho que em relação a trocas, a gente já vem carregando um caixa também alto aqui nos nossos fundos de renda fixa. A gente pega, na média aqui, os fundos, né, os nossos fundos D30 estão carregando aí 30% de caixa, 35% de caixa. Acho que muito fruto, né, de ser um pouco mais duro aqui, né, na análise, precificação, sobretudo precificação, quando a gente começou a olhar as companhias emitindo em spreads abaixo ali de 150 pontos, a gente começou a ficar mais crítico, mais cético, e não tem participado de alongamentos que a gente tem visto, enfim, e até mesmo operações com outras características, né? Não só tão longas, mas também, eventualmente, ter operações mais curtas, mas com prêmios que a gente acredita que não fazem sentido. Então, para finalizar, a gente já vinha um pouco mais reticente lá de trás, vínhamos comentando isso nos calls, e eu acho que o cenário Selic mais alta, inegavelmente, vai fazer a gente aprofundar ainda mais esse nosso ceticismo, né? Mais uma vez, empresas muito intensivas em capital, a gente precisa ficar mais perto e aí, naturalmente,
atento a mudanças nas companhias. Acho que é isso.